E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Pro fisioterapista de hoje, tô indo buscar meu amigo Rodrigo Daminello, fisioterapeuta, professor, pesquisador, que vai conversar com a gente hoje sobre a reabilitação metabólica. Vamos com a gente nessa carona? E aí? E aí, cara? Tá bom, meu amigo? Tudo bem? Tudo jóia. E você? Bem, graças a Deus. Valeu aí, obrigado aí, cara, por ter aceitado aí. Imagina. Ó, Uma honra. já estão gravando. Olá. Se apresenta aí, dá oi pra galera. Tá bom. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou fisioterapeuta, tenho a honra de ser amigo do Ivens. Sou professor há bastante tempo de fisioterapia na área cardiorrespiratória, né? Atualmente sou professor lá da Faculdade de Medicina do ABC, hoje o Centro Universitário de Saúde ABC, e sou orientador do programa de pós-graduação, né, de doutorado e mestrado lá da faculdade, né, com muita felicidade. É isso. Muito bom. E resumir um pouquinho, né? Como eu falei pra vocês, ele é fisioterapeuta, professor, pesquisador. Ele deu uma resumidinha aí da coisa aí. Sim, na verdade, hoje eu sou mais pesquisador, eu costumo brincar que eu sou mais cientista hoje do que fisioterapeuta, né? Mas é com muito carinho, com muito orgulho, é uma dedicação, é uma paixão, na verdade pesquisa é uma paixão que a gente acaba adquirindo, não sei. Vou resumir, é isso. Não, show de bola. Cara, começa falando pra gente então, eu já falei que a gente vai falar sobre reabilitação metabólica. Ok. Mas já começa explicando pra gente então, né, o que é a reabilitação metabólica. Cara, reabilitação metabólica, se a gente for pegar uma definição aí, né, de livro que não existe, só existe praticamente o que eu tentei escrever um pouquinho, quase um plágio da definição de reabilitação cardíaca, né? Então são ações não farmacológicas, não medicamentosas, que visam a melhora, né, melhorar a condição física, social e psicológica de portadores de doenças metabólicas, né? Se alguém for pegar isso numa diretriz lá de reabilitação cardíaca, é o plágio, né? Então, a diferença é que a gente tirou as doenças cardiovasculares e colocou metabólicas ali. Que na verdade elas se misturam, né? Elas estão integradas, as definições estão integradas. Então eu costumo definir desse jeito. O importante é que são as ações, né? São ações não medicamentosas. O importante é entender que a nós, né, eu que trabalho com o exercício em si, né, mas a gente tem que enxergar que isso são condições, são várias condições, né? Então a nutrição, a psicologia, a ideia é que isso seja não multi, né, e sim interdisciplinar e talvez transdisciplinar, né, que seria o ideal, né, de toda a ideia que se tem de trabalhar com saúde hoje, na minha opinião. Tá bom? Por isso que quando a gente pesquisa sobre o tema, até sempre vai aparecer, né, reabilitação cardiovascular e metabólica, né? Difícil achar sozinho, assim. Eu costumo brincar que, eu não sei se as pessoas conhecem isso, né, mas para ter anúncio, né, quando você joga alguma coisa no Google, você pode ser um dos primeiros lá, se você pagar, né? E se você escrever reabilitação metabólica hoje, faço o teste aí, vocês vão cair no meu site. E eu não pago nada por ele, tá bom? Eu não faço nenhum anúncio, não faço nada, eu faço ele na raça, mais ou menos o que o Ivens faz aqui. É difícil, porque ela sempre vai estar inserida e tudo bem, eu não vejo nenhum problema com isso, tá bom? Mas você não vai encontrá-la solta por aí, a não ser o reabilitaçãometabólica.com.br mesmo.
Por falar no site, eu vou deixar aí o link aí embaixo, eu vou colocar aqui na tela também para vocês acessarem, apesar de ser o primeiro que aparece, porque eu coloquei no Google e realmente é o primeiro que aparece, mas vou facilitar para vocês. E eu não pago, hein? E já vou deixar aí. Mas acho que é muito do que você falou, né? Porque se confunde tanto a parte cardiovascular com as comorbidades do paciente, que acaba entrando quase no mesmo pacote, né? Na verdade é essa a ideia, né, de como surgiu tudo isso, né? É muito legal, eu adoro conversar sobre isso, porque se a gente for pegar, né, historicamente, vamos dizer assim, é coisa de uma certa forma muito recente, né? Nós temos um relatório da Organização Mundial de Saúde em 1993, citando mais ou menos, né, a ideia, já falando de reabilitação cardiovascular e metabólica, de uma certa forma, mas é um relatório americano e tal. Em 2006, nós temos uma publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos arquivos brasileiros, né, de cardiologia, já com o nome Reabilitação Cardiovascular e Metabólica. Na verdade é uma trilogia, né? Três, né? Óbvio, mas é o terceiro documento, uma era de normatização da reabilitação e tal. E o primeiro parágrafo, basicamente, deste consenso, né? Vou chamar assim, dessa diretriz, é falando um pouco disso. E é o que eu falava muito nas minhas aulas, no meu setor. Eu comecei, né? Eu abri um setor disso. E todo mundo perguntava qual é o nome do setor, né? Aí você tinha aquela ideia do cardiovascular, né? Na verdade, nós somos numa época de faculdade de chamar de cardiopulmonar, é tudo um pouco misturado, né? E aí eu sempre brincava com os alunos assim, cara, se você tem um paciente de POC, você manda para onde? Uma reabilitação pulmonar, né? O asmático, fibrose cística, fibrose pulmonar, sei lá, né? O paciente lá que teve uma insuficiência coronariana, infarto do miocárdio, na hora vem na cabeça a reabilitação cardíaca, né? Aí o cara que está chegando aqui com diabetes, e o cara que vem com dislipidemia aqui, você entende? Isso me incomodava de uma certa forma, mais por conta de conceito, mais por conta que somos professores, acabamos gostando de conceitos, sei lá, né? Então, isso começou a crescer de uma certa forma em mim. Primeira coisa importante, tem um monte de gente que acha que eu que fiz esse termo, né? Não tem nada meu aqui, tá bom? São todos de literatura, antes de eu até pensar em falar disso, tá? Mas eu comecei a usá-lo de uma certa forma. E aí, como esse termo também acaba sendo muito genérico, né? Metabólico, se for pensar, metabólico é quase tudo. De uma certa forma, esse setor começou a engrossar, né? Começou a não começar a falar só do diabético, só do dislipidêmico, começou a surgir coisas lá no meu setor que eu nem sabia. Vinha prescrição médica de, né, um dos casos assim que eu mais amo de contar, tal, foi um paciente que eu tinha uma paixão por ele faleceu, tal, mas veio uma prescrição médica, um relatório bonitinho para meu setor, eu nem sabia quem era a médica, de um cara que tinha um câncer de pâncreas. Falei, caramba, esse negócio está crescendo, eu preciso começar a ver direitinho onde eu estou pisando também, né? E aí começaram a aparecer doenças, e no próprio relatório dos arquivos brasileiros de cardiologia, ele fala lá, né? Ele fala que não só as doenças, insuficiência coronariana, né, infarto do miocárdio e tal, mas todos os fatores de risco de doenças cardiovasculares estão inseridos nisso. Então não sou eu que inventei, isso está escrito no documento, né? Então, aquele paciente com resistência à insulina, aquele paciente que foi tabagista, né, ou sei lá o que, são, né, o diabético. E aí começaram a aparecer coisas ali no meio e na literatura, de novo, não sou eu que invento isso, né, que começam a te dar base, evidência científica para as coisas que a gente estava fazendo, né? Há um tempo atrás, para dar um exemplo bem
importante. E hoje até tenho esse mês, esses 2 meses atrás aqui, eu tenho até 2 publicações em cima do assunto, e está no relatório, né, está no documento, são as doenças renais, que vocês falaram bastante. Você e o professor José Carlos ficaram no Facebook lá com as assinaturas, tal, há um tempo atrás, super, né, putz, foi bem legal aquilo, tal, sabe, são doenças renais, são doenças, de uma certa forma, são doenças metabólicas que deveriam estar conosco, que deveriam ser tratadas de forma diferente, vistas de forma diferente. Então, quando a gente fala de reabilitação metabólica, a gente pode ficar horas andando aqui no carro com você, porque é um apanhado de coisas que acabaram ficando meio sem casa, né? Então eu sempre brinco com os alunos, dá para colocar as doenças cardíacas aqui na reabilitação cardíaca, as doenças pulmonares na reabilitação pulmonar, e a reabilitação metabólica veio como vamos estudar muito, tentar trazer evidência científica, enxergar as evidências científicas para esse tratamento, porque tem muita coisa aqui que nós estamos comendo bola, entendeu? É isso, e aí vira uma paixão, vira um negócio que não tem fim de estudar, mesmo porque são muitas doenças, começaram a aparecer muitas coisas. Como você mesmo falou, como é metabólico, talvez você possa englobar quase tudo. Isso. Mas se você tivesse que fazer um conjunto de pacientes ali, que são aqueles que mais aparecem, não que seja só para eles, mas os que mais aparecem dentro disso, quais seriam? Aquele grupo de doenças ou de alterações que mais aparecem? Então, vou citar as doenças, mas com certo receio, né? Porque assim, o que a gente ia falar? Diabetes, né? Dislipidemia e os doentes renais crônicos de uma forma geral, tá? Em cima disso, fatores de risco associados a doenças cardiovasculares. Então isso pode estar inserido nisso. Ou seja, a gente não está falando só simplesmente de reabilitação terciária, né? Pensando em terciário, a gente está ali também tentando beliscar um pouquinho o secundário, uma coisa assim, tá bom? Só que o mágico de estudar isso é que eu costumo brincar com meus alunos que os alunos vêm encacados, né? Porque o que acontece é que dá para estudar hipertensão arterial sistêmica, né? Que aí sempre fica uma briguinha, cardiovascular, né? Mas será que é metabólico, cardiovascular? E aí... que o cara chega com o pacote, então, né? Chega hipertenso, diabético. Isso, aí, né? Que tá, você falou a frase mágica, né? A grande história de tudo isso é isso. O cara infartou, tá bom, então ele é da reabilitação cardíaca. Só que ele vem com o pacote, ele era dislipidêmico, ele tem diabetes, ele entrou em falência renal lá na UTI, saiu ruim pra caramba, você entendeu? Então, estudar as doenças, entrar lá na PubMed, ver e jogar exercício, a doença, legal. Agora, no dia a dia, você tem... É difícil pegar uma coisa isolada, né? Exatamente. Chegam pacientes nos setores que você fala, caramba, para que lado que eu vou, né? Isso que é o apaixonante. É isso que tem a questão, justamente da questão de, olha, precisa pensar, precisa saber o que está fazendo, precisa buscar evidência, trabalhar com a prática baseada em evidências no colo, porque senão você aí a gente chega num ponto crítico, né? Então, em cima disso, o que a gente tem de evidência hoje, né, para reabilitação metabólica, tanto de segurança, de pegar um paciente que tem tantas comorbidades, já passou por tanta coisa, quanto de efetividade, de tempo de treino que esse cara tem que ter, qual é o melhor tipo de treino, pensar em evidências de termos gerais. Assim. Bom, primeiro pedaço da pergunta é simples, segurança, né? É seguro, né? Então, como qualquer procedimento, qualquer coisa que acontece em ciência, existe um momento na ciência que os trabalhos querem mostrar viabilidade, né? Aconteceu mobilização, você conhece
10 vezes mais do que a de mobilização precoce, né? Então, os primeiros trabalhos de mobilização precoce era o quê? É viável? É viável? Dá pra fazer? Dá pra isso fazer? aí? Dá. Né? Agora nós estamos num outro momento de mobilização precoce, né? Agora vamos testar, vamos ver o que acontece com o marcador X, Y, Z. Nós estamos aqui, né? Não sei nem se estão aqui, você que sabe mais do que eu. Mas a reabilitação de uma forma geral, com exercício físico, nessas doenças, ela já passou disso. É seguro, porque justamente esses trabalhos foram mostrando até onde nós podemos ir e, principalmente, aonde temos que começar, né? Eu posso explicar isso um pouquinho mais pra frente, quando a gente está falando de exercício propriamente dito, né? Agora, então é viável e é seguro, né? Óbvio que a gente tem ali algumas contraindicações, são contraindicações relativas principalmente ao exercício em si, né? Pressão arterial sistólica acima de 220, pressão diastólica acima de 100, arritmia não tratada, né? Tem que seguir algum critério básicas de segurança para que seja seguro. Mas são básicas, né? Que são básicas a qualquer tipo de doença, qualquer de exercício, qualquer coisa parecida, né? Então viável seguro tá bom? Aliás, isso é uma grande briga, né? Às vezes os setores querem que você tenha isso, aquilo, e eu acho, às vezes, uma grande besteira, mas tudo bem. Agora, a evidência, e aí a gente também teria que dividir isso, né? Se você for pegar esse relatório, né, esse documento dos arquivos brasileiros de cardiologia que eu falei, ele tem esse textinho inicial falando, né, apresentando, entre aspas, a ideia do metabolismo e tal. Ele vai mostrar lá os níveis de evidência que é clássico dos arquivos de cardiologia, né? São muito clássicos. Aliás, eu acho que eles são sensacionais, né? Que mostram o nível, né, de evidência e tudo mais. Então, se você for pegar lá doença coronariana e tudo mais, está lá 1A, né? Então, são ensaios clínicos controlados, randomizados, está tudo provado, certinho, bonitinho, né? Então, são níveis altos de evidência. Quando a gente for cair em doenças metabólicas como um todo, então falar de dislipidemia, falar de diabetes, falar de doença renal, falar de hipertensão, né? Que não briguem comigo por hipertensão arterial sistêmica, que é uma grande paixão estudar hipertensão arterial sistêmica, mas ela é vascular, né? Cardiovascular. As evidências são um pouco menores do que as doenças coronarianas, né? Mas elas são altas, então elas estão ali em nível 2, né? Que são recomendadas, mas nós não temos ali ensaios clínicos randomizados grandes, com bastante robustez, para chegar e colocar elas em nível 1A, tá? Mas a gente não tem dúvida que a recomendação ela é alta hoje em dia, tá bom? Para cada doença, a gente tem níveis diferentes, né? Mas elas estão ali num conjunto alto de evidência. Tá bom? Dentro disso, como que você, por exemplo, assim, é muito clássico, né? Um atendimento de reabilitação cardiovascular, de reabilitação pulmonar. Acho que a maioria das pessoas já vivenciou isso, ou pelo menos na teoria tem aquela estruturazinha. Como que é a estrutura do atendimento da reabilitação metabólica? É parecido? É muito diferente? É parecido, na verdade a base é a mesma, né? O que acontece a base é igual, eu diria que é igual, tá bom? Então, qual que é a base, para quem não conhece ou quem está escutando isso pela primeira vez? Nós temos basicamente 3 momentos de atendimento, vamos dizer assim, tá? Que engloba inicialmente, o primeiro momento é o aquecimento, tá? O aquecimento, né, de uma forma bem teórica, se costuma falar de 20%, 30% da capacidade funcional, né, atingir isso, mas a gente pode trabalhar com isso, falar aqui um pouco mais disso. Um segundo momento, que é a parte principal, tem gente que chama de condicionamento principal e tudo mais, que é subdividido em 2 partes, a parte aeróbia, né, ou aeróbica, depende de quem quiser falar, e a parte de exercício resistido ou de força, também tem várias nomenclaturas. E um terceiro momento,
que é eu prefiro a palavra desaceleração do que relaxamento. Tem um monte de gente que usa relaxamento, não dá uma ideia muito zen, né, relaxamento, mas eu prefiro desaceleração. Até porque relaxamento poderia ser uma outra categoria de... Na verdade, você pode, a minha opinião é que você pode fazer relaxamento dentro da desaceleração. Tem um monte de gente que faz isso. É que as técnicas são Exatamente, né? Mas eu prefiro a palavra desaceleração. A questão toda aqui são esses dois momentos do meio aí, né, da parte principal, que aí que a gente vai entrar numa briga danada de evidência, de trabalhos novos, de coisas que estão aparecendo, que você precisa ficar se atualizando. Você entra na PubMed e aparece 1, 2, 3, você fala, caramba, e agora? Vou mudar? Não vou, né? Porque assim, a ideia... o que eu acho, qual é a parte principal dessa história? É prescrever exercício para um doente, tudo bem? A ideia toda aqui é a prescrição de exercício, como prescrever exercício para um doente, né? Para um paciente. Essa é a grande ideia. Então, eu costumo brincar com meus alunos assim, se ele vier e ficar numa atividade, vamos pensar na parte aeróbia primeiro, né? Uma atividade muito baixa, eu costumo brincar que eles vieram passear aqui, não fazer exercício, né? Porque as pessoas às vezes têm tanto medo de atender um paciente desse, que é um paciente grave às vezes, tá bom? Eu tenho um paciente lá, que você falou, que vem com um pacote, com insuficiência cardíaca grave, né, moderada, e dislipidêmico, diabético e tal, que é um paciente, é uma bomba, né? Mas ele não pode vir passear aqui, porque senão ele fica em casa, vai passear de mão dada, né, no parque, com a namorada, com a esposa, não ali. Ali é um momento de terapia, é um momento de atender o paciente, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma faixa que eu também não posso passar. Então, nós estamos falando desse mínimo e máximo aí que são importantes. E aí que entra evidência, que aí entra a literatura, que entra a briga que nós temos que conversar aqui, tá bom? Cada doença metabólica, de uma forma geral, se é estudada isoladamente para tentar chegar numa porcentagem de treino adequada para melhor atender aquela doença, né? Então, falar de, por exemplo, porcentagem de treino aeróbio para um paciente hipertenso, teoricamente é bem diferente de falar de um paciente dislipidêmico. A taxa metabólica é completamente diferente, as ações são diferentes, tal, né? Pode parecer frescura para alguns, né? Trabalhar com 70% do VO2 e o outro 60%, mas parece que não é, tá? Então, são essas coisas que a gente tem estudado hoje. Então, a ideia de prescrição de exercício a gente dividiria basicamente no aeróbio e no resistido, né? O aeróbio, a gente poderia trabalhar com vários jeitos de prescrever exercício. Qual que é o ponto máximo? Qual que é o gold, né? Qual que é o padrão ouro? É usar o teste ergospirométrico para prescrever pelo VO2 ou pelo limiar anaeróbio, tá bom? E aí, cada doença que a gente conversou aqui vão ter taxas de exercício mais adequadas para cada um. De novo, né? Isso é teoria. O problema é o paciente que chega com um monte de coisa lá e você tem que encaixar o que você vai fazer, tá? Mas tem gente que não pode fazer um teste ergospirométrico. Tem gente que tem setor, ou tem local, ou tem até por questão financeira não vai conseguir fazer um. Existem outros jeitos? Claro que existem. Você pode usar um teste ergométrico simples para prescrever, trabalhar ali com batimentos em cima de eventos, né? Você pode usar o teste ergométrico para isso. Então o paciente teve um evento cardiológico no teste, você pode trabalhar com, por exemplo, 10 batimentos abaixo daquilo, né? Isso é um jeito de uma taxa interessante. Existem vários jeitos, tá? Você também não tem um teste ergométrico, você chegou lá, tal. Existem outras maneiras? Existem, né? Dá para trabalhar com precisão de exercício até com escala de Borg, né? Tem na literatura. O pessoal não gosta muito, mas tem. Tem uma tabela chamada tabela de Fox, tem um monte de jeito. Quando não tem nenhum exame muito né, ali perto
do padrão ouro, eu gosto de usar Carbonet, né? Usar taxas da literatura encaixadas ali na forma de Carbonet. Eu uso, né, frequência cardíaca de treino é igual, abre parênteses, né, frequência cardíaca máxima menos repouso, fecha parênteses, produto, né, vezes a porcentagem de treino. E quem você vai pôr aqui vai depender da doença metabólica que a gente está falando, tá? Eu gosto bastante. Eu acho que ela tem eu acho não, né? A literatura acha. Existem trabalhos mostrando que existe correlação, né? Relação entre o valor que vai sair daqui e o valor de um teste ergospirométrico. Eles são parecidos. E na prática, quem já vivenciou isso sabe que a teoria é muito linda. Você faz uma fórmula, cria uma faixa de treino. Olha, você tem que chegar aqui e não passar daqui. Só que a prática não é bem assim, né? Nós temos, às vezes, pacientes graves, nós temos pacientes, às vezes, que vão chegar lá, que não são nem tão graves do ponto de vista metabólico ou cardiovascular, mas é muito comum, né? Sabe o que acontece? Você tem lá um paciente que chegou dislipidêmico, diabético, chegou no seu setor, tá tudo bem, você fez conta, fez a anamnese, tá tudo certo. Aí você vai pôr ele lá, sei lá, para correr numa esteira para tentar atingir uma frequência aeróbica e ele tem uma artrose de joelho. Um monte é idoso, meia idade. Então nós, né, fisioterapeutas, sempre temos que ter essa ginga, né? Nós precisamos trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo que vão aparecendo no nosso dia a dia, né? Então, eu costumo falar que eu não posso pegar esse paciente e falar, vou primeiro mandar ele lá para ortopedia, para musculoesquelética, tratar a artrose, para depois voltar para cá. Não tem sentido isso, né? Então nós temos que... Acho que passa pelos mesmos problemas que todo mundo que tem trabalhado com exercício está passando. Isso. Primeiro qual que é a prescrição adequada. A gente ainda não tem totalmente certeza de quais são as melhores prescrições, né? Porcentagem de treino, carga máxima do doente, evolução disso ao longo do tempo. Todas as áreas estão buscando isso para chegar no melhor possível. E nem sempre o que a gente sabe é aplicável àquele determinado paciente. Então, às vezes a gente sabe que treinar com 80% do máximo é bom, mas meu paciente só chega em 50%. Isso. Então, tem todos esses percalços em tudo que fala de prescrição do exercício. Então aí entram as questões das estratégias que você precisa abrir mão, né? Tem que pensar na hora, e aí vai ser muito particular, vai ser muito personalizado, e essa é a graça, essa é a sensação boa que você tem de você estar ali pensando naquele paciente, no que você pode fazer e tudo mais, né? Então é exatamente isso. Eu gosto de comparar as coisas, né, historicamente, assim. Eu acho que o infarto do miocárdio, né, os pacientes lá atrás, quando infartavam, os caras ficavam ali 40, 60 dias em repouso. Meses na cama. Entendeu? Hoje você faz de reabilitação cardíaca, 24 horas, se o cara estiver tudo bem, você está mexendo nesse cara, não é? A gente trabalhou junto ali no hospital e tal. Então, assim, as coisas vão evoluindo, e elas evoluem como? Com ciência. Estudando, fazendo trabalho, quebrando a cara, e é o que você falou. Mesmo assim, mesmo com tudo isso em mãos, você vai ter que, às vezes, moldar isso para um paciente de uma forma diferente. Você vai ter que trabalhar com um exercício diferente, com um recurso diferente. Então, parece inicialmente uma receita de bolo, mas na verdade não tem nada a ver com uma receita de bolo, né? Em termos mais gerais, saindo um pouco da prescrição mais individualizada, o que a gente tem hoje? Qual que é a frequência? Quantas vezes por semana esse cara vai fazer a reabilitação? E quanto tempo de sessão, geralmente? No Brasil? No Brasil, mano. Esquece a pergunta. O ideal são